Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos dá conforto para todas as situações da vida. E um dos grandes confortos que a palavra do Senhor nos dá é o conforto de que tudo o que nós precisamos temer é o próprio Criador. O Senhor Jesus mesmo foi quem disse isso em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Essa palavra com certeza regiu a vida dos mártires, aqueles que foram firmes até a morte e, portanto, não negaram o Senhor Jesus, mesmo ameaçados de todas as formas. Mas eles não foram os únicos que estavam olhando firmemente para o único que deveriam realmente temer. O salmista, Salmo 119, versículos 129 a 136, diz o seguinte: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Como ele vem dizendo várias vezes, ele tem passado por lutas, tribulações, por angústias, e mesmo assim, ele insiste em perseverar na palavra do Senhor. E mostra que a preocupação maior dele não é o que os homens possam fazer, ainda que ele esteja clamando a Deus constantemente e pedindo ao Senhor: ó Senhor, me ajuda. Observe que a sociedade está perdida. Observe que as pessoas não temem ao Senhor e, portanto, fazem mal àqueles que te buscam. Então, ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, me livra. Ele constantemente clama a Deus, mas ele sabe que quem ele deve temer de fato não é ao homem. Tanto que, mesmo perseguido, mesmo passando pelas lutas que ele passa, ele não abre mão da Escritura, ele não abre mão da palavra de Deus. Diz até que ela é a sua alegria, seu anelo. Ele aspira os mandamentos do Senhor. Ele não desiste, ele ama de fato a palavra de Deus. Porque o seu temor maior é o temor a Deus. Ele diz: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Ou seja, ele sabe que, ainda que os homens possam fazer algum tipo de mal, quem de fato poderia fazer com que ele fosse julgado e condenado definitivamente, somente é Deus. Então ele clama ao Senhor, ele busca ao Senhor: ó Deus, que o Senhor me livre dos homens, mas acima de tudo, livra minha alma do pecado, para que eu possa fazer a tua vontade, que é exatamente aquilo que o Senhor Jesus deixou claro em Mateus capítulo 10. Vocês não devem estar preocupados com o que pode acontecer à vida de vocês no curso da jornada, porque os males que os homens podem fazer são limitados. Os males que os homens podem fazer são tirar aquilo que nós conquistamos aparentemente. Todavia, existe uma eternidade. Observe que o pressuposto óbvio do Senhor Jesus é a eternidade. A vida que é passageira. Jesus viveu 33 anos ali entre
os homens, sofreu os danos dos homens, foi perseguido, maltratado e suportou tudo isso porque, diz o autor aos Hebreus, que ele julgava como superior aquilo que ele herdaria após ter vencido todas as coisas. Portanto, quando a gente olha para a eternidade, para as promessas de Deus, nós começamos a ver que vale a pena. Olhamos para a eternidade, nós criamos ânimo, criamos coragem, criamos mais ímpeto para enfrentar as lutas. Se você começou a desanimar em algum momento da sua vida e ficou sem saber o que fazer e até pensou em desistir, você precisa olhar para o ponto certo. A questão é que você está olhando para tudo ao seu redor, olhando para a sua vida e esperando as bênçãos de Deus. E às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos, de fato. E você esperando só as bênçãos de Deus aqui, você vai se frustrar. Porque você pensa assim, puxa, eu queria tanto que Deus me abençoasse com isso, com aquilo outro. Todo mundo quer ser abençoado em alguma medida. Mas se você olha só para isso, quando vem as lutas, os problemas, e a gente não consegue conquistar ou realizar sonhos na vida, então a frustração pode ser tão grande que você pode pensar em desistir. Para isso não acontecer, você precisa ter o foco naquilo que Jesus estava em foco. Jesus estava focando na eternidade. Ele disse, olha, não fiquem preocupados ou não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Isso aqui, um dia vai morrer mesmo. Vai se acabar de um jeito ou de outro. Olhe para aquele que ele pode não só matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Ou seja, temam aquele que é o Senhor da vida e da eternidade. Então, o foco de Cristo está na eternidade. Aqui é passageiro. Deus abençoa o seu povo? Abençoa, com certeza. Mas o foco na eternidade nos prepara para lutas da vida presente. Porque muitas vezes os planos de Deus podem ser esse. E Jesus deixou claro que Deus está no controle. Tanto que ele disse ainda no versículo 29, ele diz, não cairá nenhum pardal sem o consentimento do vosso Pai. Também disse que até os cabelos de vossa cabeça, todos eles estão contados. Ou seja, Deus sabe de tudo e Deus tem um controle sobre tudo. Então, se Deus quer que nós glorifiquemos a Ele por meio de algumas lutas nessa vida, isso significa que Deus está no controle disso e que o que nós precisamos para conseguir satisfazer essa vontade divina e cumprir esse propósito divino é olhar para a recompensa eterna. Você está olhando para a recompensa eterna? Ou está olhando só para a recompensa aqui? Você verá que Deus te abençoa e vai te abençoar tantas vezes aqui com muitas coisas maravilhosas. Até inclusive com a comida, que é algo tão simples e tão comum à nossa vida, para aqueles que têm, obviamente, que a gente não dá às vezes o devido valor. E isso tudo é bênção de Deus. Mas às vezes Deus quer que nós o glorifiquemos com coisas maiores. E são desafios, portanto, maiores. São lutas maiores, como os mártires que passaram por lutas tão grandes, enfrentaram perseguições tão grandes, que glorificaram a Deus com a vida e até pela morte. E quando Deus tem esse propósito, você precisa ter o foco, a recompensa eterna. Calma. Aqueles que morreram por Cristo serão recompensados. Então olha para a eternidade, clamando a Deus que Ele dê força para que você consiga glorificar o nome dEle. Afinal, você que ama o Senhor, com certeza tem o prazer de fazer a vontade de Deus e ser esse instrumento. Puxa, como é bom ser um instrumento para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja glorificado a minha vida por meio de minhas lutas e ver a manifestação da justiça, da santidade, do amor, da misericórdia e assim por diante, para que Deus seja engrandecido entre as pessoas por meio do meu viver. E para isso, olhe para a eternidade. Faça o que o salmista fez. Ore, Senhor, me ajude para que não me domine o pecado. Me ajude para que eu seja firme, forte. Me ajude para que eu continue olhando para o Senhor, olhando para a Tua palavra, para que o Senhor cumpra a Tua vontade na minha vida. Me dê graça, Senhor. Porque é fácil. É claro que ninguém vai dizer que é fácil. Seria muito orgulho de uma pessoa dizer que as lutas da vida são fáceis. Nós sabemos da dificuldade, cada um de nós que experimenta a sua luta pessoal e as suas angústias, as perseguições que vêm e passa por isso tudo, sabe as lutas, sabe o tamanho, sabe o peso, sabe como aquilo dali
Nem sempre é fácil, muitas vezes, e boa parte delas exigirá de nós esse grande esforço. Todavia, quando nós olhamos para a eternidade, nós recobramos ânimo, porque lembramos que existe sim uma recompensa. Então, para você vencer as lutas, para você se sentir mais encorajado, para que você possa permanecer firme diante do Senhor, glorificando a Deus, olhe para a eternidade. Deus recompensará aqueles que foram firmes até o fim, aqueles que com a sua vida e até mesmo pela morte glorificaram o nome do Senhor. Isso não significa que Deus te esqueceu, significa que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Isso não significa que Deus te abandonou, ou não significa que Deus não quer coisas boas para você. Não, não, não. Só significa que Deus quer te recompensar com coisas maiores. Que a recompensa de Deus é muito maior do que aqui se pode ter. De forma que isso deve encorajar você. Porque a eternidade, o novo céu, a nova terra, as bênçãos divinas que vão nos acompanhar para sempre são reais. Mais reais, vamos dizer assim, do que aquilo que você pode ver neste mundo pecador. Portanto, firmeza, não desista. O Senhor, Ele tem bênçãos imensuráveis para aqueles que esperam nele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo e rogamos as tuas bênçãos na vida do teu povo. Ó Deus, firma os nossos passos. Ajude-nos, Senhor Deus, a te glorificar com a vida diante das lutas e desafios que vão aparecendo. Que nós possamos ser firmes, perseverando até o fim. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.